Eu acredito que toda criança tem um herói. E quando a gente é criança, a gente sempre tem um herói. E sendo menina, além de um herói, a gente tem um príncipe encantado. A gente sonha com um príncipe encantado. Eu fui uma menina que nasci no interior. Uma menina que acreditava em super-heróis. E o meu grande herói sempre foi o meu pai. Mas à medida que os anos passam e a gente cresce, à medida que as coisas acontecem, a gente deixa de acreditar em heróis. E eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa em busca de sonhos. Eu saí de casa com uma mochila nas costas e com uma mala cheia de sonhos. E quando eu saí de casa, os meus valores começaram a ser invertidos. O meu pai, que era o meu grande herói, deixou de ser esse herói. Eu já não o admirava mais e toda admiração se tornou em crítica. E quando eu perdi o referencial do pai que eu tinha, eu perdi a confiança em Deus. Porque eu já não conseguia acreditar no meu pai terreno, então eu não acreditava mais no pai do céu que eu não via. Mas quando eu saí de casa, com essa mala nas costas, esse monte de sonhos, eu vim para a cidade grande. Eu resolvi vir para São Paulo, em busca da realização de um sonho, em busca de coisas materiais. Uma mala com o sonho de ser atriz, uma mala com um sonho de grandeza, com um sonho de sucesso, de fama, de reconhecimento. Eu vim parar nessa cidade com R$300 no bolso, sem saber para onde eu ia, sem conhecer nenhuma pessoa, e jurando para mim mesma que eu seria para sempre independente, que eu nunca iria depender de ninguém e que nunca ninguém fez nada por mim e por isso eu não precisava de ninguém. E um dia eu fui fazer um teste no SBT para um trabalho como atriz. E eu fiz esse trabalho e o próprio Silvio Santos, ele viu esse trabalho. E quando o Silvio viu, o Silvio pediu que a produção me convidasse para fazer uma entrevista. Ele queria saber um pouco mais da minha vida. E sabendo sobre a minha vida, ele falou que queria me dar uma chance. Eu estava 9 meses sem ver a minha família, eu saí de casa brigada com a minha mãe, o relacionamento com meu pai era o pior dos piores. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar um eu te amo, mas hoje eu entendo que ele não falava eu te amo porque ele também nunca ouviu. Então todas as minhas seguranças, elas estavam abaladas. E o Silvio me convidou para ser a primeira participante do Topa ou Não Topa no Brasil. E quando eu fui para esse programa, no meio do programa, o Silvio falou: Franciele, eu gostaria de convidar uma pessoa da plateia para que ela viesse até aqui. E eu lembro até hoje, a minha mãe apareceu. E quando a minha mãe apareceu no meio do programa, eu lembro que aquilo mexeu muito comigo. E ali Deus começou a restaurar o relacionamento que eu tinha com a minha mãe. Deus começou a restaurar a admiração que eu tinha pelo meu pai. E nesse tempo as coisas começaram a dar muito certo na minha vida. Muito, muito certo. Só que eu não sabia me dar valor, porque uma princesa que tem um coração machucado, uma princesa que não reconhece o seu valor, pode vir o príncipe encantado que for. Ela não vai conseguir se sentir amada. Porque se ela não se ama, como ela pode sentir o amor de alguém? Eu não sabia o valor que eu tinha. Então as coisas começaram a dar muito certo. Eu comecei a trabalhar na televisão, eu comecei a ganhar dinheiro, as coisas começaram a acontecer. O meu coração começou a ser colocado no dinheiro, na fama, no reconhecimento das pessoas, em roupas de marca. Então o que eu vestia e o que eu aparentava para as pessoas era muito mais importante para mim do que aquilo que eu realmente era. Mas só eu sei o grande vazio que eu tinha quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro e como eu me sentia sozinha à noite. E muitas vezes, para não me sentir sozinha, eu me entreguei a vários relacionamentos. Relacionamentos sem futuro, relacionamentos de só uma noite. Na verdade, para suprir um grande vazio que existia dentro de mim. Mas um vazio que não podia ser suprido por homem algum. Um vazio que só poderia ser suprido pelo amor de Deus.
Só o amor de Deus poderia suprir esse vazio. E aí em 2007, quando eu estava no auge da minha vida profissional, ganhando dinheiro com muitos amigos famosos, sendo aceita pelo próprio Wolf Maia na escola dele, indo a festas onde globais estavam presentes, indo a festas regadas a drogas. E eu sei que hoje eu sei que Deus me livrou disso, porque eu nunca sequer fumei maconha na vida. As pessoas não acreditam, mas nem maconha eu experimentei. E hoje eu sei que Deus estava me guardando disso, porque talvez se eu tivesse entrado nas drogas, talvez o João nem estivesse aqui para contar essa história. E nesse ano, em 2007, eu apresentava um programa de TV ao vivo. E quando eu cheguei em casa, de madrugada após o programa, eu peguei um livro que eu ganhei de um músico que trabalhava também nessa emissora de televisão. Esse livro se chamava Uma Vida com Propósitos. Era o livro do Rick Warren. E eu lembro que no chão da minha cozinha, naquela noite, do dia 9 de dezembro de 2007, eu ajoelhei e eu fiz aquela oração que tinha no final do livro. Uma oração que basicamente ela dizia que se eu me sentisse vazia e que se eu estivesse me sentindo sozinha, que eu não estava sozinha. Uma oração que dizia que na verdade dinheiro, fama, roupas de marca, amigos famosos e qualquer sucesso profissional, ela jamais supriria aquele vazio que eu tinha dentro de mim, aquela falta de amor próprio. Mas nesse dia, Deus começou a transformar a minha vida. Nesse dia, eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E eu pedi a Ele que Ele tirasse todas as dores do passado, que Ele tirasse todas as marcas de relacionamentos que me machucaram. Eu pedi a Ele, nesse dia, que Ele restaurasse tudo na minha vida. E eu pedi a Ele que eu não queria mais sentir aquele grande vazio que eu sentia. As doses eram cada vez maiores, doses de bebida. Às vezes eu bebia tanto que no outro dia eu não lembrava o que tinha acontecido. Às vezes eu precisava olhar as fotos para saber o que aconteceu na noite anterior. E nesse dia eu pedi a Deus, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sentir esse grande vazio. Eu não quero mais precisar gastar milhares de reais no cartão de crédito para ter um guarda-roupa cheio de roupas, as quais eu nunca nem sequer tirei a etiqueta. Eu não quero precisar sair com um cara a cada noite para sentir que alguém me ama. Eu não quero precisar depender de migalhas de atenção de pessoas famosas só porque eu queria me sentir aceita ou importante. Nesse dia, eu pedi a Deus que eu não queria mais que o meu valor fosse medido pelas coisas que eu tinha ou eu aparentava. E nesse dia, Deus começou a transformar a minha vida. E aquela princesa que não acreditava mais na proteção do pai, ela voltou a acreditar que havia um pai muito maior e muito mais poderoso que o nosso pai aqui da terra. Nesse dia, essa princesa começou a acreditar que existia um pai que olhava por cada fio do seu cabelo, um pai que cuidava de cada fio do seu cabelo, um pai que não deixava que nada acontecesse sem que ele visse. E essa princesa também voltou a acreditar em Príncipe Encantado. E aí Deus começou uma grande história na minha vida. Mas primeiro, Ele precisou tirar todas aquelas coisas que enchiam a minha vida de valores errados. Então nessa época eu perdi o trabalho, o meu programa de televisão acabou e ele acabando, o dinheiro também acabou. E quando o dinheiro acaba, muitos dos meus amigos, eles também sumiram. Houve uma época que eu precisei ficar totalmente sozinha. Muitas vezes que eu fui dormir com muita fome, sem saber se eu teria o que comer no dia seguinte. E nessa época muitas ofertas começaram a aparecer. Ofertas para posar nua, ofertas para fazer trabalhos que desonravam tudo aquilo que eu acreditava, mas ofertas que davam muito dinheiro.
E muitas vezes eu passei fome, mas eu sei que nesse momento Deus me sustentou e não permitiu que eu dissesse sim para essas propostas. Eu precisei dizer não para muito trabalho, eu perdi muitos amigos que eu considerava amigos, mas Deus começou uma nova história. E Deus também trouxe um príncipe para minha vida. Nessa época eu conheci meu marido, que ele não é um príncipe encantado, que só tem qualidades. Ele tem muitos defeitos, mas nessa época Deus me trouxe um homem perfeito, aquele que era perfeito para mim, aquele que não queria que eu fosse perfeita, mas aquele que queria que eu me curasse dos meus machucados, aquele que queria ver a minha vida restaurada. E Deus começou uma grande história. Mas antes de transformar a minha vida, Ele precisava transformar o meu caráter. Ele precisava transformar as minhas emoções. E o que aconteceu foi que Deus começou a fazer nova todas as coisas. Deus começou a tirar as mágoas que eu tinha. Deus começou a fazer com que eu sonhasse de novo. E aí eu comecei a acreditar novamente no meu Pai. Eu comecei a acreditar em Príncipe Encantado. E eu comecei a acreditar no meu Pai do céu. E Deus fez nova todas as coisas. A minha vida profissional, sim, ela foi transformada. E hoje eu faço coisas que eu gosto. Hoje eu dirijo um grupo do qual eu tenho orgulho de contar histórias no palco, mas histórias que edificam a vida das pessoas, histórias que fazem com que as pessoas saiam do teatro acreditando num mundo melhor. Hoje eu me orgulho de me olhar no espelho. Hoje eu não tenho medo dos meus defeitos, porque eu sei que existe um Deus ao meu lado, disposto a pegar na minha mão a cada novo dia e me dizer: prossiga, você não precisa ser perfeita, você não precisa ter a roupa mais linda, você não precisa ter a conta bancária cheia, você não precisa de fama ou de reconhecimento humano. Hoje eu sei que eu tenho um Deus que só precisa do meu coração e do meu sim. Porque eu tenho um Deus que transforma. Eu creio sim, eu creio nesse Deus, porque Ele transforma.